Tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu darei continuidade com a minha meditação nos Atos dos Apóstolos, capítulo 21, a partir do versículo 17. Eu já meditei até o versículo 16, quando eu falei da pessoa de Paulo até a sua chegada na cidade de Cesareia. E agora Paulo, ele chega em Jerusalém. Vamos ver o que diz o texto sagrado da palavra do Senhor. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria. Veja bem que o pronome pessoal aí está na primeira pessoa do plural, mostrando assim que Lucas, o autor dos Atos dos Apóstolos, ele estava presente nos fatos acontecidos. Por isso que ele usa a primeira pessoa do plural. Então, outra coisa é que os irmãos, ou a igreja que estava em Jerusalém, eles receberam Paulo juntamente com todos aqueles irmãos que vieram ali da região da Macedônia, também da região da Ásia, e um grupo de irmãos que também vieram de Cesareia. Eles foram recebidos com alegria. No versículo 18, no dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. No outro dia, Paulo não perdeu tempo, ele foi encontrar-se com Tiago. Quem era esse Tiago aqui? Esse Tiago não era o irmão de João, pois o irmão de João, que era o apóstolo Tiago, ele já havia sido morto por Herodes logo no início dos Atos dos Apóstolos, e também no início da igreja. Ele foi morto por Herodes. Neste mesmo período também foi preso Pedro, mas Pedro ele teve um livramento do Senhor quando um anjo aparece para Pedro e tira-o da prisão. No caso de Tiago, o irmão de João, não aconteceu da mesma forma. Esse Tiago aqui, provavelmente, este homem é o meio-irmão do nosso Salvador. Esse Tiago aqui, provavelmente ele é filho de Maria. E ele, após provavelmente a morte e ressurreição do Senhor Jesus, ele tenha vindo ao cristianismo. E agora ele fazia parte da liderança da igreja. Ele que estava ali liderando a igreja que se encontrava em Jerusalém. Interessante também é que este Tiago, ele era um bom observador da lei. Fato é que quando nós lermos o texto à frente, vai deixar bem claro que ele achava por bem que os judeus, não os gentios, mas que os judeus, eles prosseguissem observando a lei dada por Deus através de Moisés. Então eles foram encontrar com Tiago, que provavelmente era um dos que fazia parte ali da liderança da igreja ali em Jerusalém, para falar com ele. Veja aí o 19. E tendo-o saudado, contou minuciosamente o que Deus fizera entre os gentios por seu ministério. Então Paulo, ele foi, encontrou-se com Tiago. Então por isso que pelo texto nós deduzimos que ele era um dos líderes, pois Paulo foi lá justamente prestar contas, relatar minúcias do que Deus fez através da vida de Paulo nos territórios gentios. E diz aí que Deus fizera, o que Deus fizera, como Deus tinha abençoado a vida de Paulo entre os gentios. Veja aí no versículo 20,
está aqui, versículo 20. Ouvindo-o, deram eles glória a Deus e lhe disseram: Bem vês, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são, olha aí, zelosos da lei. E, informados a teu respeito, que ensinas todos os judeus entre os gentios a apostatarem de Moisés, dizendo-lhes que não devem circuncidar os filhos nem andar segundo os costumes da lei. Veja que, neste caso aqui, o Tiago, ele apoiava os judeus que não tinham deixado Moisés e os costumes da lei. Veja que não eram os ensinos, não eram os mandamentos da lei, mas sim os costumes da lei. Ao longo dos anos, os judeus, eles adquiriram vários costumes que não estavam na lei de Moisés. Então, apostatarem de Moisés e andar segundo os costumes da lei. Então, veja também que, através do ministério de Paulo, milhares, olha aí, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. E estes judeus aqui, eles não gostavam muito bem de Paulo. Este é o fato, é o que nós vamos ver daqui a pouco. Esses judeus, claro, alguns creram, abraçaram a fé, eram cristãos dedicados à obra do Senhor, mas o outro grupo não gostava muito bem de Paulo, não. Eles queriam realmente ver Paulo morto. Nós não sabemos ao certo que em lugar nenhum Paulo ele instrui os judeus a deixarem os mandamentos da Torá. Em lugar nenhum nós vemos isso. Creio que Paulo, o que ele queria deixar bem claro para os judeus, que tudo aquilo que estava contido na Torá apontava para Jesus. Quando Jesus veio, os mandamentos morais da lei para o homem ainda continua de pé. Agora, os mandamentos cerimoniais, como os sacrifícios, aqueles rituais ali da Torá, estes não. Estes encerraram, porque os rituais com relação ao sacrifício de animais, todos eles apontavam para Jesus. A matança de animais terminaria com a morte do Senhor Jesus, porque ele foi o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então não fazia nenhum sentido continuar matando animais, já que o verdadeiro Cordeiro de Deus tinha vindo ao mundo para tirar os nossos pecados. E Paulo sabia muito bem disso. Creio que Paulo ele não estava querendo que os judeus deixassem as leis morais que estavam contidas, ou que estão contidas na Torá. O que Paulo realmente queria deixar bem claro eram os costumes paralelos que os judeus adquiriram ao longo dos anos. Provavelmente seja isso, mas esses judeus não estavam muito satisfeitos com a pessoa de Paulo. Não são todos, alguns. Pode ver que Priscila e Áquila eram dois judeus, eles foram expulsos de Roma por Cláudio. Esse casal eram cristãos dedicados à obra do Senhor e amavam a Paulo. Não são todos, alguns eram perseguidores de Paulo realmente. Mas aqui Tiago fala que, olha, bem vê, irmãos, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Aqui eu não sei por que Tiago quis generalizar que todos são zelosos da lei. Claro, se eles são zelosos no que se diz respeito à lei moral, eu concordo plenamente com Tiago. Mas agora, se eles eram zelosos da lei no que se diz respeito ao cerimonial,
aí eu discordo. E estes judeus ali foram informados a teu respeito, que ensina a todos os judeus entre os gentios a afastarem de Moisés. Então, esse é o problema, é afastar de Moisés no que se diz respeito às leis morais. E dizendo que não deve circuncidar. Claro, aqui também eu não vou concordar com o Tiago, porque a circuncisão, ela apontava para Jesus. Agora, a verdadeira circuncisão, Jesus veio e através de Jesus nós temos agora a verdadeira circuncisão, que é a circuncisão de coração. Quando os nossos corações são circuncidados, a pele que cobre os nossos corações ela é tirada, aí sim, aí nós realmente temos uma aliança verdadeira, uma aliança eterna com o Senhor. No caso aqui, eles queriam continuar com a circuncisão, esta feita na carne do homem, e esta foi feita lá com Abraão. Abraão, o pai na fé, pai da fé, o pai dos judeus. Então, não fazia sentido continuar com a circuncisão, porque a verdadeira circuncisão é aquela operada nos corações dos homens. E no versículo 22, ele faz uma pergunta: o que se há de fazer, pois? Certamente saberão da tua chegada. E o que você vai fazer agora, Paulo? Os judeus, tem um grupo de judeus aí dizendo que você está ensinando a eles, aos judeus, a apostatarem de Moisés, dizendo que não deve circuncidar os seus filhos e nem andar segundo os costumes da lei. E agora, o que você vai fazer? Interessante que Paulo ele não dá uma resposta. Paulo não responde. O Tiago é que dá uma sugestão. Olha, faze, portanto, o que te vamos dizer. Olha, eu acho que você deve fazer isso aqui. Olha, faze, portanto, o que te vamos dizer. Estão entre nós 4 homens que voluntariamente aceitaram o voto. Eles aceitaram fazer este voto aqui. Toma-os, purifica-os com eles e faze a despesa necessária para que raspem a cabeça, e saberão todos que não é verdade o que se diz a teu respeito, que pelo contrário andas também tu mesmo guardando a lei. Então, o que Tiago aqui falou para Paulo é para que ele pudesse fazer o voto. Esse voto de raspar a cabeça era feito somente para os judeus. E isso tinha uma despesa, era dispendioso. Provavelmente, este voto era o voto do Nazireu. Então, o voto do Nazireu, ele requeria sacrifícios dispendiosos. Por isso que faze a despesa necessária para que raspem a cabeça. Então, provavelmente é o voto do Nazireu. Então, outra coisa, o fato de Paulo observar os ritos da lei publicamente, isto seria uma prova de que ele não aconselhava que os judeus a deixassem. Se ele publicamente mostrasse para os demais judeus que ele próprio estava fazendo esse voto do nazireado, isso deixava bastante claro que ele ainda continuava a seguir os preceitos judaicos no que se diz respeito à lei de Moisés, a circuncisão e também os costumes judaicos. 24 diz assim: quanto aos gentios que creram, já lhe transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocadas e das relações sexuais ilícitas. Isso aqui foi definido no primeiro concílio em Jerusalém, que está lá registrado em Atos 15, quando houve aquele problema a respeito de que os judeus convertidos ao cristianismo, eles queriam obrigar os gentios
a circuncidar e seguir a lei de Moisés. Então, antes de Atos 15, os judeus conversos, eles queriam que os gentios, agora cristãos, seguissem a mesma tradição judaica. Houve ali uma discussão, vamos dizer assim, entre Pedro e Paulo, e isto foi parar em Jerusalém. Quando chegaram em Jerusalém, houve uma reunião ali do colégio apostólico e eles chegaram à conclusão que os gentios, eles não seguiriam os padrões judaicos que se diz respeito às cerimônias dos judeus, a circuncisão, os costumes judaicos, eles não seguiriam. Mas o que os gentios fariam? A decisão foi o seguinte, que eles abstivessem de carnes sacrificadas a ídolos, do sangue, de coisas sacrificadas a ídolos, do sangue, da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Dentro de relações sexuais ilícitas aqui entra toda e qualquer tipo de relação sexual. A palavra aqui no grego é porneia, e porneia é fornicação, homossexualidade, lesbianismo, adultério, tudo, bestialidade. Então, qualquer tipo de relação sexual ilícita entra neste mandamento aqui que eles acertaram no primeiro concílio em Jerusalém. E 26, Paulo ele não diz nada a respeito daquilo que Tiago pediu para ele que ele fizesse. E Paulo então tomando, 26, então Paulo tomando aqueles homens no dia seguinte, tendo-se purificado com eles, entrou no templo, acertando o cumprimento dos dias da purificação, até que se fizesse a oferta em favor de cada um deles. Então, Paulo ele pega aqueles 4 homens que também iam fazer esse voto e pagaram as despesas necessárias e fizeram o voto. Quando já estavam, então o voto aí durava um número de dias, quando já estavam por findar os 7 dias, os judeus vindos da Ásia, interessante que esses judeus aqui eram os mais perseguidores de Paulo. Como Paulo sofreu na mão desses judeus que habitavam ali na região da Ásia. É só você dar uma lida na carta de Paulo aos Gálatas, quando Paulo ele escreveu uma carta à região, às igrejas que estavam ali na região da Galácia, que estava ali na Ásia. Então, se você ler, você vai ver como é que os judeus estavam querendo causar problema para Paulo. Então, quando ele estava findando, estava quase terminando, estava tudo bem com Paulo, para findar os 7 dias, os judeus que vieram lá da região da Ásia, eles viram Paulo o quê? Viram Paulo no templo e reconheceram a Paulo e alvoroçaram todo o povo e o agarraram. Então, o problema aqui não eram propriamente dito os judeus que habitavam em Jerusalém, mas os judeus que vieram da Ásia. Os judeus que vieram desta região é que eram os problemáticos. E quando eles viram, eles gritaram. Será que os judeus ali de Jerusalém não conheciam a pessoa de Paulo? Creio que sim. Até porque ele foi criado aos pés de Gamaliel. Era um homem que estava sempre em Jerusalém. Provavelmente muitos judeus que habitavam ali em Jerusalém conheciam a pessoa de Paulo. Mas os que realmente criaram esse tumulto foram os judeus que vieram ali da região da Ásia. 28 diz aí o seguinte: então eles viram Paulo, agarraram Paulo e gritando: israelitas, socorro! Este é o homem que por toda parte ensina todos a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Isso aí eles acrescentaram. Eu nunca vi Paulo falando contra o templo em Jerusalém. Veja aí.
E também nós não vemos Paulo falando para os judeus que ele era contra a lei. Em lugar nenhum, inclusive em Romanos, ele fala que a lei é santa e boa. Eles não entenderam a mensagem de Paulo, olha, a serem contra o povo, contra a lei e contra este lugar. Ainda mais, introduziu até gregos no templo e profanou este recinto sagrado. Mais na frente vocês vão ver que eles também não sabiam ao certo se realmente Paulo tinha introduzido um grego ali nas dependências do templo. Eles imaginaram, eles pensaram, como viram este homem com Paulo, eles, que é Trófimo, eles tinham visto Trófimo com a pessoa de Paulo e eles imaginaram e julgaram que este homem esteve com Paulo nas dependências do templo. Então eles já foram logo falando, eles não estavam nem aí se era verdade ou não. Então primeiro eles falaram, olha, este homem, por toda parte que ele anda, ele ensina a ser contra o povo. Que povo é este? O povo judeu. Contra a lei e contra este lugar. E ainda mais, ele introduziu gregos aqui no templo e profanou este recinto sagrado, que não era permitido. Não era permitido entrar no lugar sagrado um gentil. Por isso tinha o pátio dos gentios ali no templo de Herodes. E Paulo também, ele nunca falou contra a lei. Eu já disse que Paulo, em Romanos, ele fala que a lei é boa e santa. E também eu nunca vi Paulo falar nada a respeito do templo em Jerusalém. A respeito de profanar, de destruir, de acabar com o templo em Jerusalém. Paulo nunca falou isso. Você pode pegar os escritos de Paulo que você não vai encontrar nada nessa natureza. Então, na verdade, isso aqui, o que eles estavam fazendo com Paulo era uma calúnia. Eles estavam levantando uma calúnia contra a pessoa do apóstolo Paulo. Versículo 29, pois antes tinham visto Trófimo, olha aí, por que eles falaram isso? Pois antes tinham visto Trófimo, o Efésio, ele era um gentil, em sua companhia na cidade. E eles julgavam que Paulo o introduzira no templo. Eles viram Paulo andando pelas ruas de Jerusalém com este homem, com esse irmão chamado Trófimo, que era lá da região de Éfeso, e eles imaginaram, se ele está com Paulo, se esse grego está com Paulo, provavelmente ele também tem entrado lá nas dependências do templo. Eles julgavam que isso tinha acontecido. Agitou-se toda a cidade, havendo concorrência do povo. Então o povo todo foi para lá, e agarrando Paulo, arrastaram-no para fora do templo. E imediatamente foram fechadas as portas. Então houve um tumulto tremendo ali na cidade de Jerusalém, ali nas dependências do templo. Eles agarraram Paulo com violência, tiraram ele para fora do templo, e imediatamente as portas se fecharam. E o que eles queriam, na verdade? Tirando para fora e fechando as portas, eles estavam querendo matar a Paulo. Olha aí, procurando eles matá-lo, chegou ao conhecimento do comandante da força que toda Jerusalém estava amotinada. Então, quando gerou aquele motim ali na porta ali, próximo ao templo, porque o templo propriamente já estava fechado, então eles tiraram para fora e virou aquela multidão ao redor de Paulo, no intuito de tirar a vida dele. E esse motim, esse alvoroço na cidade, chegou ao conhecimento do comandante, que estava ali tomando conta de Jerusalém. E principalmente nos dias de festas em Jerusalém, o governo romano, o Império Romano, ele mandava soldados, reforços, pois sabiam que os judeus eram problemáticos. Sempre havia problemas nas festas judaicas. Então, o número de guarda, a guarnição ali era reforçada. Então, versículo 32, então este, levando logo soldados e centuriões, então não era somente uma centúria era composta de 100 soldados, então olha, logo soldados e centuriões, então eram vários centuriões, correu para o meio do povo. Ao verem chegar o comandante e os soldados, cessaram de espancar Paulo. Então eles estavam querendo matar Paulo na base da pancada, espancando Paulo a ponto de matá-lo. Aproximando-se,
o comandante, o que ele fez? Apoderou-se de Paulo e ordenou que fosse acorrentado com 2 cadeias, perguntando quem era e o que havia feito. Então, perguntou para Paulo, mas a multidão é que respondeu. Não diz aqui que Paulo tenha respondido alguma coisa, até porque estava um alvoroço terrível. Alguém na multidão, ou a multidão, gritava. Olha, na multidão, uns gritavam de um modo, outros de outros. Não podendo ele, porém, saber a verdade por causa do tumulto, ordenou que Paulo fosse recolhido à fortaleza. Então, na verdade, ali, o comandante, ele não pôde saber o motivo pelo qual Paulo estava sendo espancado, porque uns gritavam de uma forma, outros de outra, até porque os judeus que ali estavam ao redor de Paulo para matá-lo, não sabia nenhum motivo, porque os judeus da Ásia é que falaram, olha, esse homem fez isso, isso e isso. E aí todos os demais judeus que estavam ali, deve ser verdade. E partiram para cima de Paulo. E aí aconteceu todo esse tumulto. Na verdade, por causa de uma calúnia, todos os demais judeus que ali estavam seguiram os demais. E aí Paulo é que sofreu. E aí Paulo, graças a Deus que Paulo aqui, ele é socorrido pelo comandante que estava ali em Jerusalém para estabelecer a ordem naquela cidade, e ele fosse recolhido à Fortaleza Antônia. Interessante que eu tenho um mapa aqui do tempo de Herodes, aqui está a Fortaleza Antônia. Então ele estava provavelmente aqui na área externa aqui, e ele foi levado à Fortaleza Antônia. Interessante que a Fortaleza Antônia, ela estava construída bem próximo ao templo ali de Herodes, talvez justamente para que de longe o comandante pudesse ver toda a movimentação aqui na área do templo. Continuando aí, ao chegar às escadas, então ele foi recolhido à fortaleza, essa fortaleza aqui é a Fortaleza Antônia. Ao chegar às escadas, foi preciso que os soldados o carregassem por causa da violência da multidão, pois a massa de povo o seguia gritando, mata-o. Interessante. Então, a multidão ainda, ela continuou seguindo os soldados, os centuriões, que estavam levando preso Paulo, gritando, mata-o. Eles queriam ver o sangue de Paulo sendo derramado. E, versículo 37, quando Paulo ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante, é-me permitido dizer-te alguma coisa? Respondeu o comandante. E o comandante perguntou, você sabe o grego? E ele fez uma pergunta, ele não sabia quem era Paulo. Não és tu, porventura, o egípcio que há tempos sublevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Interessante é que sicário aí é porque esses assassinos, esses terroristas, eles levavam junto com eles uma sica. Sica é o que? Um punhal. Eles eram nacionalistas extremos. E Flávio Joséfo, ele diz que no ano 54 apareceu esse egípcio que congregou 4.000 sicários, ou 4 homens que levavam consigo uma sica, um punhal. E no monte, esses sicários, eles eram nacionalistas, e Flávio Joséfo diz que no Monte das Oliveiras, eles prometeram que os muros de Jerusalém desabariam. Félix matou 400 desses sicários e o chefe deles escapou. Isso é que Flávio Joséfo narra. Mas então, claro que se isso aconteceu em 54, aqui provavelmente nós estamos aqui no finalzinho da década de 60, provavelmente no ano 59 ou 58, então provavelmente o comandante ele era sabedor desse fato acontecido ali em Jerusalém, desse egípcio nacionalista que queria fazer uma revolta.
e todos eles andavam bem armados. Então, olha, não és tu, porventura, o egípcio que há tempos, então já tinham passado aí provavelmente 4 ou 5 anos, sublevou e conduziu ao deserto 4.000 homens que andavam armados com um punhal? Respondeu-lhe Paulo: eu sou judeu, natural de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia, e rogo-te que me permitas falar ao povo. Então, olha, eu não sou egípcio, não sou esse líder egípcio que estava ameaçando derrubar os muros de Jerusalém e que Félix matou 400 deles e o chefe escapou. Não, eu sou um judeu natural de Tarso, uma cidade não insignificante da Cilícia, ou seja, uma cidade importante, e com certeza o comandante conhecia a cidade de Tarso porque ela era uma cidade representativa ali no Império Romano. E ele diz: e rogo-te que me permitas falar ao povo. Então está aí, encerrando o capítulo 21, e obtida a permissão, Paulo, em pé na escada, fez com a mão sinal ao povo. Fez-se grande silêncio e ele falou em língua hebraica, dizendo... Eu vou ficando por aqui. Então pode ver que Paulo, ele direcionou a sua fala para aqueles judeus que ali estavam. Alguns talvez nem conheciam Paulo. Outros conheciam, claro, como esses judeus que vieram ali da região da Ásia e que levantou esse motim contra a pessoa de Paulo. Mas creio que os demais não sabiam, por isso que eles gritavam de uma forma, outros gritavam de outra. Não sabiam. Quando Paulo, ele começa a falar e ele fala em língua hebraica, todo o povo fez um grande silêncio. E aí sim, no partir do versículo 22, Paulo começa o seu discurso. Que Deus em Cristo o abençoe e até o próximo vídeo.